Então, pessoal, mais uma questão aqui de 2011, certo? Ele fala aí no decaimento radioativo do iodo 131 tem Ca. Então, ele está falando aí do iodo 131. Está falando do decaimento radioativo, tá? Aí ele quer saber, redução de sua massa a 1/4 da massa inicial em menos de meia hora, produção de uma partícula subatômica. Então vai depender, essas alternativas, pelo que eu estou vendo, vai depender de como acontece esse decaimento. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui, radioisótopos são frequentemente e tal. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida de 8 minutos. Olha, informação importante aí. O tempo aí de meia-vida é de 8 minutos. Emite radiação gama e partícula beta em seu decaimento. Então vamos lá, ele vai emitir radiação gama e vai emitir também partícula beta em seu decaimento, tá? A radiação gama, certo? Ela não tem massa nem carga, ok? A partícula beta, ela não tem massa, mas ela tem carga -1, tá? Então, ó, a partícula beta, se a gente for observar aí, ela é basicamente aqui como se fosse um elétron. Ela corresponde ao elétron, que tem a massa muito pequena, certo? E tem carga -1, tá? Agora você pode imaginar, professor, como é que dentro do núcleo eu vou ter elétron para estar liberando. O que acontece, basicamente, assim, de uma forma mais simplificada possível, tá? É o seguinte, eu tenho um nêutron, e esse nêutron, quando ele vai emitir aí essa partícula beta, tá? Que é basicamente um elétron, ele vai se interconverter aí numa partícula negativa e uma positiva, tá? Essa positiva permanece no núcleo e a negativa aí, que no caso é o beta ou um elétronzinho, ele vai embora, tá? Então, ó, se surgiu mais um próton no núcleo, o número atômico do elemento ele vai aumentar, certo? Então vamos analisar aqui. A redução de sua massa, o decaimento tem-se. A redução de sua massa a 1/4 em menos de meia hora. Vamos ver o que é que vai acontecer, ó. O tempo de meia-vida é de 8 minutos. Vamos ver quanto ele demora para chegar em 1/4. Ora, eu tenho a minha massa inicial. Quando passar 8 minutos, eu vou ter minha massa inicial dividida por 2, ó, porque o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que ela seja dividida em 2. Quando passar mais 8 minutos, ou seja, um total de 16 minutos, certo? 16 minutos, essa minha massa ela vai ser dividida por 2 mais uma vez. Então, ó, se dividido por 2 de novo, vai ficar dividido por 4. Então, eu vou ter 1/4 do que eu tinha no início, tá? Em menos de meia hora, em 16 minutos. Então, ó, ele se reduz a 1/4 em menos de meia hora. Então, aí eu já tenho a letra A como a resposta correta, tá? Mas bora analisar as outras aqui rapidinho. Se você tiver extrema certeza, quando você estiver fazendo suas questões lá na hora do Enem, pelo amor de Deus, não perde mais tempo. Vai para a próxima, tá? Eu só vou prosseguir aqui para a gente analisar. Produção de uma partícula subatômica com carga positiva. Não, a gente já viu aqui que a carga é negativa, certo? Deixa eu só aumentar aqui esse pincel. Então, essa aqui está falsa. Letra C, emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar. Os elétrons, eles não necessitam aí de um meio material e nem aqui a radiação gama, tá? Os elétrons, eles têm a dualidade partícula-onda, que eles podem ser vistos também, analisados como uma espécie de radiação. Então, também aqui não entraria. Letra D, possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis. O tempo de meia-vida é muito curto, 8 minutos, não tem como datar fósseis em tão pouco tempo. Formação de um elemento químico com diferente número de massa. A massa não altera, ó. Aqui não altera e aqui não altera, é 0. Ok? Então aí a gente tem a letra A.